Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, Organização da Administração Pública. Vamos dar uma olhada como são criados os órgãos, como são extintos os órgãos públicos, como são criadas as entidades da administração indireta, quais as prerrogativas, o que elas terão de prerrogativas que vão as diferenciar. Perfeito? Gente, eu quero que vocês peguem a Constituição Federal de vocês, se desloquem até o artigo 61. Pega aí, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º. Acompanhe comigo, eu quero que vocês estejam muito concentrados aí, de modo que todos consigam ver, né, exatamente o que nós vamos ter no nosso artigo 61, parágrafo 1º, principalmente no que tange a organização administrativa. Olha só, artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis. As leis que... E aí o que nos interessa? Inciso 2, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, disponham sobre... Olha aqui, ó. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica e o aumento da remuneração, pessoal, somente por lei e lei de iniciativa do presidente da República. Organização administrativa, olha aqui, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, tá? Não temos nenhuma, está aí. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. As leis que versem sobre isso são de iniciativa do presidente da República e deve necessariamente ser por lei. E aqui, nesses dois, o que mais nos interessa, olha só, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, Distrito Federal e dos territórios. Isso, organização do Ministério Público e da DPU, lei de iniciativa do presidente. E aqui, essa é o marca-texto piscante que você vai passar o traço simples embaixo. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Órgãos da administração pública só são criados e extintos por lei. Criados e extintos por lei. Agora, você vai lá no artigo 84, inciso 6. Pega aí o artigo 84, inciso 6, para você verificar o que nós vamos ter, ó. Compete privativamente ao presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Veja comigo o inciso 6. Dispor, mediante decreto, sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, passa traço simples aqui, nem criação ou extinção de órgão público. Para criar ou extinguir um órgão público, somente lei, por força do artigo 61, que nós acabamos de marcar. Então você pode botar um vídeo aí em ambos. Esses últimos dois que nós marcamos, você bota um vídeo um para o outro, tá? Artigo 84, inciso 6, a linha A, prevê que o presidente, por decreto, pode organizar a administração federal, mas ele não pode, de modo algum, criar ou extinguir órgãos públicos, porque a criação de órgãos públicos apenas e exclusivamente por lei. Ele propõe a lei, é lei de iniciativa dele, mas tem que ter aprovação do Congresso Nacional. Gente, e isso aqui, por força do princípio da simetria, vale para estados e municípios também. No âmbito dos estados e municípios também há necessidade de lei. E a letra B, ó, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Quando não tiverem vagos, apenas lei. Só lei. Quando tiverem vagos, pode ser por decreto. Ok? Então,
cargos públicos vagos pode ser por decreto. Criação e extinção de órgãos públicos, criação e extinção de órgãos públicos apenas e tão somente por lei. Professor, como se dá a criação e extinção das entidades da administração indireta, das autarquias, das fundações? Como se dá isso? Como se dá a criação destas entidades? Vamos para análise. Pegue aí o seu artigo 37. Pegue o seu artigo 37. Desça para o inciso 19. Pegou? Artigo 37, inciso 19. Pega o teu VAD bisurado. Vai para ele. Acompanhe na tela comigo. Olha só. Inciso 19. Somente por lei específica, olha aqui, ó, somente por uma lei específica, lei ordinária, somente por lei específica, poderá ser criada a autarquia. Ó. Então, uma autarquia, ela é criada por uma lei específica, ordinária. Lembre, se for uma fundação pública de direito público, fundação pública de direito público, ela será criada por lei igualzinha à autarquia, irmã gêmea da autarquia. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia. Passa traço simples aqui, ó, de baixo, ó, criada autarquia, traço simples, e autorizada, traço simples aqui, autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Sociedade de economia mista e de fundação. Perfeito? Somente por lei específica. Cabendo a lei complementar, passa um traço simples aqui. Neste último caso, passa um traço simples em fundação, porque este último caso é a fundação, tá? Cabendo a uma lei complementar, no caso da fundação, definir as áreas de sua atuação. Então, a fundação de direito privado, ela é autorizada por uma lei ordinária e ela vai ter uma lei complementar definindo a sua área de atuação. Ok, gente? Até aqui. Pegaram aqui como se dá a criação? Essas entidades da administração indireta, estas entidades da administração indireta, elas possuem filhotas. O que são as filhotas? Elas podem criar outras entidades vinculadas a ela, que são as chamadas subsidiárias. Subsidiárias. Para haver a criação de outras filhotas delas, de subsidiárias, necessita ter autorização legislativa. É necessário que tenha autorização legislativa. Isso está no inciso 20. Olhe comigo o que diz o inciso 20, ó. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, daquelas ali. Então, para uma empresa pública criar uma subsidiária, para uma empresa pública criar uma subsidiária, para uma sociedade de economia mista criar uma subsidiária, para uma fundação criar uma subsidiária, para uma autarquia criar uma subsidiária, tem que haver autorização legislativa. Esses dois incisos têm que estar marcadinhos juntos, ó. O 19 e o 20 você não pode esquecer, ó. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, tem que ter autorização legislativa. Perfeito, gente? Pessoal, as autarquias e as fundações têm alguma peculiaridade própria? Vamos dar uma olhada na parte da imunidade tributária. Vamos dar uma olhada nas prerrogativas processuais, o que elas vão ter de prerrogativas processuais.
Primeiro delas, pegue o seu vade-mecum e vá para o artigo 150. Artigo 150, tá, da Constituição Federal. Você vai descer para o artigo 150. Artigo 150. Você desce para o inciso 6. 150, inciso 6. Pegou aí? Artigo 150, inciso 6. Vai dizer que é vedado, que é proibido, olhe comigo, instituir impostos sobre, sobe aqui para o caput, olha aqui, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí você vem para o 4, para o 6, aliás, ó, para o V1, ó, instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviço um dos outros, a linha A. Então, não pode a União instituir um imposto sobre o patrimônio, renda ou serviço de um município, nem de um estado. Não pode o município instituir imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços da União. Um do outro, nem pensar. Aí você vem para este dispositivo aqui da letra A, ó. Marca aqui, ó. Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Marca texto nele. E aí você vai ver que isso vai ser extensivo também, ó. Ó, pelo parágrafo 2º. A vedação do inciso 6, a linha A, que você acabou de passar o marca-texto, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ó, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Tanto fundações públicas de direito público quanto fundações públicas de direito privado. Qualquer uma delas terá imunidade tributária. No quê? No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços. Serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Agora, tome muito cuidado. Por quê? Porque a autarquia e a fundação, elas não são exploradoras de atividade econômica. Não são exploradoras de atividade econômica. Elas são prestadoras de um certo serviço público. A fundação presta um serviço social, a autarquia presta uma atividade típica de Estado, elas não exploram atividade econômica. E aí você vai pegar o parágrafo 3º. As vedações do inciso 6, a linha A, e deste parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividade econômica. Atividade econômica, explorou atividade econômica, nem pensar. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque agora vem a segunda pergunta. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm imunidade tributária? Possuem imunidade tributária? Sim ou não? Se forem prestadoras de serviço público, terão imunidade tributária referente ao patrimônio, aos bens e à renda daquilo que for essencial à prestação do serviço público. Se for exploradora de atividade econômica, não terão. E quais são os fundamentos que nós vamos utilizar para justificar a nossa resposta numa situação dessa? Primeiro, isso é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. O STF entendeu que as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são prestadoras de serviço público,
que não são exploradoras de atividade econômica, elas gozarão da mesma prerrogativa das autarquias e das fundações, aqui do parágrafo 2º. Então você tem que explicar exatamente isso, que por serem prestadoras de serviços públicos, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que elas gozam do mesmo tratamento das autarquias e das fundações previstas no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. E que, por não serem exploradoras de atividade econômica, a elas não se aplica a tributação, também na forma do parágrafo 3º. É tudo isso. Você tem que dizer que elas têm o mesmo tratamento das autarquias e das fundações e que a ela não se aplica a tributação prevista no parágrafo 3º, porque elas não são exploradoras de atividade econômica, bem como também não se aplicam esse dispositivo que nós vamos marcar aqui, ó. Você vai, segura com uma mão aí para você fazer um vídeo, tá? Você vai lá para o artigo 173, parágrafo 2º. Olha ele na tela aí. Artigo 173, parágrafo 2º. As empresas públicas da sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao do setor privado. Por serem prestadoras de serviço público, não se aplica o artigo 150, parágrafo 3º, tampouco o artigo 173, parágrafo 2º. Tem que explicar exatamente assim. Ok, gente? Justamente para vocês saberem essa diferença na questão da imunidade tributária. Na questão da imunidade tributária. Autarquia e fundação tem, seja de direito público ou de direito privado. Empresa pública e sociedade de economia mista, se for prestadora de serviço público, terá sobre os bens, rendas e patrimônio daquilo necessário para a prestação de serviço. Só o necessário da prestação de serviço. Exploradora de atividade econômica não terá. E você tem que botar os dois fundamentos. Você tem que botar o fundamento no artigo 173, parágrafo 2º e também no 150, parágrafo 3º. Em ambos vai colocar, tá bem? Foro especial, foro, elas terão privilégios processuais. Olha só, autarquia e fundação federal terão foro na Justiça Federal. Empresa pública federal tem foro na Justiça Federal. Sociedade de economia mista federal não tem foro na Justiça Federal. Elas terão foro na Justiça Estadual comum, mesmo sendo federal. Quem processa e julga uma ação envolvendo uma sociedade de economia mista federal é o juiz de primeiro grau estadual. Exceto, por favor, exceto se a União manifestar interesse no feito. A União tem que formalmente dizer: tenho interesse na causa. Por exemplo, vamos para as ações envolvendo a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista federal. Por que então que todas as ações envolvendo lá o Petrolão, aquelas coisas, por que correram na Justiça Federal? Porque desde a primeira intimação que a União recebeu, era uma empresa, uma sociedade de economia mista federal dela, desde a primeira, a União expressamente já manifestou: tenho total e absoluto interesse na causa. Isso desloca a competência, faz com que ocorra o chamado deslocamento de competência. Sai da Justiça Estadual, que é competente para apreciar e julgar as ações envolvendo uma sociedade de economia mista federal, e vai para a Justiça Federal. Vamos marcar tudo isso, fique tranquilo. Primeiro, você vai lá para o artigo 109 da Constituição Federal, inciso 1, para você entender por que
que as autarquias federais, as fundações públicas federais, as empresas públicas federais e a sociedade de economia mista federal terão causa em um lugar ou não. Pega o artigo 109, inciso 1, já bota um clipezinho nele ou um marca-página, porque nós vamos lá para o Código Civil para analisarmos juntos, ok? Olha comigo. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto de falência, justiça e trabalho. Então, olha aqui, ó. O artigo 109, inciso 1, prevê que a competência da Justiça Federal para a União, para uma autarquia federal ou por uma empresa pública federal. Professor, e a Sociedade de Economia Mista está aqui, excluindo. Sociedade de Economia Mista é residual. Toda a competência da Justiça Federal é principal. O que não compete a ela cai para os estados. Vocês não vão encontrar na Constituição Federal o que é competência dos juízes estaduais. Não tem. Eles vão pegar tudo aquilo que não for da Justiça Federal. Então, o fundamento para que uma empresa pública, uma sociedade de economia mista federal, seja julgada, processada e julgada na Justiça estadual, uma sociedade de economia mista federal seja julgada na Justiça estadual, é o artigo 109, inciso 1. É esse, por excludente, tá? Ponto importante, abre o teu Código Civil e depois nós temos algumas súmulas para marcar sobre isso, tá? Abre o teu Código de Processo Civil, teu CPC. Pega aí o teu CPC. Vai pegar o teu CPC, tá? E aí nós vamos ter algumas situações, dentre elas o artigo 45. No artigo 109, inciso 1 da Constituição, você vai colocar vide art. 45. Vide art. 45. Ok? Olha comigo na tela. Tramitando o processo perante outro juízo é o chamado deslocamento de competência, tá? Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações. Olha aqui a fundação surgindo. Olha aqui a fundação, ó. Olha aqui. Olha o artigo 109, inciso 1. Olha aqui, 109, inciso 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública tem fundação aqui? Não tem fundação. O Código de Processo Civil ampliou a competência da Justiça Federal para a fundação. Olha aqui, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional. Qualquer conselho de classe. Por favor, memorize isso. Qualquer conselho de classe. Conselho Federal de Medicina. Conselho Federal de Odontologia. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Competência para processar e julgar, Justiça Federal. Compete à Justiça Federal processar e julgar as causas envolvendo estas entidades. Tudo certo até aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu pegar essa questão que eu disse para vocês aí, tá? É muito importante que vocês tenham esta competência em mente. Esta competência em mente, tá? Não pode, olha aqui, ó.
está aqui na tela. Ó, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou o Conselho de Fiscalização, artigo 45. Exceto nas ações, exceto nas ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil, acidente de trabalho, sujeito de justiça eleitoral, justiça de trabalho, que já tem lá no 109, inciso 1. Beleza? Vamos marcar uma súmula que é muito importante para nós, para você ter aí essa questão das sociedades de economia mista, súmula 42 do STJ. Pega o teu VAD bisurado, vai para a súmula 42 do STJ. Ela está na tela para você. Veja comigo, súmula 42 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Esse é o nosso caderno de súmulas e teses de repercussão geral, que está disponível aí na plataforma para vocês, distribuídos todas por área, e é muito importante que vocês saibam isso. Então, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Pegue o artigo 109, inciso 1, pegue ele aí, o 109, inciso 1, e coloque vide art. 42 do STJ. Pegue o artigo 45 do CPC e coloque vide art. 42 do STJ. Ok? Até aqui, gente? Marque também a súmula 150 do STJ. Você vai botar tudo como súmula, tudo. Tudo como fundamento. O artigo da Constituição, o artigo do CPC e também a súmula. Pega a súmula 150 do STJ. Tá na tela para vocês, olha comigo, Súmula 150 do STJ. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Então, quando elas manifestarem interesse no processo, quem vai decidir se tem ou não interesse é a Justiça Federal e não a Justiça Estadual. Não a Justiça Estadual, ok? Outro ponto que tenho aqui que marcar com vocês, pessoal, é referente a algumas questões sobre as nossas empresas públicas, as nossas sociedades de economia mista. Deixa eu pegar aqui, para nós marcarmos. Aqui. Deixa eu pegar rapidinho para vocês. Vamos lá para o nosso item número 1 aqui, para vocês marcarem essas súmulas. Pegue o caderno, tá? E marque todas as súmulas referentes ao item 1, principalmente a súmula número 8 do STF e a súmula número... somente a número 8 do STF, tá? Súmula número 8 do STF, por enquanto, para nós aqui, que diretor de sociedade de economia mista pode ser destituído no curso do mandato, tá? Só essa, por enquanto, para nós marcarmos. Neste bloco, nós vamos ficar por aqui. Na sequência, nós vamos passar a abordar as demais disposições referentes às entidades da administração indireta, tá? E também as questões referentes às agências reguladoras, agências executivas, referentes às organizações sociais, as organizações sociais de interesse público, as organizações da sociedade civil em regime de parceria, que são as paraestatais. Tudo isso faz parte deste nosso conteúdo inicial, tá? Leiam também e escutem, porque isso não pode ter na hora da prova, você só pode estudar. Leiam também as teses de repercussão geral. Elas são muito importantes para vocês terem uma noção de como funciona, tá, essa estrutura. Pegue o nosso caderno de súmulas e teses e sua missão é marcar todas as súmulas que estão ali e buscar compreender as teses. Elas estão marcadas por ordem de prioridade. As teses marcadas em vermelha são as principais. São aquelas que têm uma maior chance de cobrança e que você tem que ter elas sempre em mente. Principalmente as vermelhas.
As amarelas, probabilidade média. As verdes, probabilidade baixa. São importantes? São. Todas estão aí, são importantes. Agora, as vermelhas são as principais que você tem que saber na ponta da linha, beleza? Nesse bloco nós ficamos por aqui. Eu aguardo você na sequência.